Olá, estou aqui trazendo duas novas discussões acerca da Lei 12.514 de 2011, em complemento ao posicionamento do vídeo inicial, que deu discussão à temática e também que foi fruto, né, do processo que tramita junto ao TRF1. Nesse contexto da jurisprudência que pode se buscar em consulta ao portal da TNU, nós temos aqui duas ramificações temáticas. Uma versa sobre a cobrança de anuidade e a multa aplicada em detrimento dessa cobrança de anuidade por não votação, né, em período eleitoral. E temos também o outro contexto que versa sobre a fixação, né, o teto de fixação do valor e os limites que pode se ajuizar em detrimento de extrapolamento ali do prazo, né? De extrapolamento de até 5 unidades, anuidades, né? Ou 4 anuidades, dependendo aí do exercício, mas até o nosso tempo, agora 2023, muitas anuidades podem estar ao teto da Lei 12.514 de 2011, ou também de algumas resoluções que estão em contexto específico, né, de órgão de classe. Esse primeiro momento aqui eu vou apresentar o órgão, né, que versa aqui o Conselho Regional de Biblioteconomia. Esse processo, o representante, né, o interessado, ele buscou uma apreciação da cobrança de anuidade de 2011 a 2014 e a multa aplicada em detrimento desse vencimento de anuidade e também por não votar, fazer participação, né, enquanto eleitor, e isso gerou uma aplicabilidade, né, uma dupla penalidade, né, de não votar e também um motivo de taxação por conta disso. Esse processo aqui teve relatoria do ministro Dias Toffoli. O magistrado ele fez uma repercussão em detrimento da temática e abordou que é inconstitucional por ofensa ao princípio da legalidade tributária. Lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou que majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas usualmente cobradas sobre o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. A Lei 12.514, então, de 2011, ela regularizou, em especial, a fixação das contribuições devido aos conselhos profissionais, né? Então, assim, ela trouxe ali uma relação, essa discussão processual trouxe aí a relação da cobrança de multa por débito eleitoral relativa aos anos de 2011 a 2014 e verificou-se que a executada estava inadimplente em relação às anuidades previstas para os exercícios em questão, estando então ocasionando-se nessa história aqui, né, processual, a impossibilidade de votação nas eleições do conselho, do seu referido conselho. Desse modo, ele, os magistrados, os recursos, tiveram o entendimento final de que a cobrança é indevida. Então, a apelação foi desprovida, né? Então, o conselho recorreu, e isso foi uma temática discutida primeiramente, né, assim, em recurso de primeiro grau, fizeram recurso especial, enfim, confrontaram com os frutos que já se detém em espaço, né, das cortes de discussões específicas, e a finalização de decisão foi: a cobrança é indevida. Então, assim, antes de você confrontar, né, antes de você emitir um parecer, antes de você fazer uma alegação de pedido legal, de contexto tributário, por exemplo, se profissionais de outros órgãos passam ou estão, né,
nesse mesmo contexto aqui, buscando recurso, recomenda-se buscar o que já se tem de discussão, né, na Turma Nacional da Unificação, porque ela vai, nesse portal você busca tudo que já se tem relacionado à temática e você se tem uma base legal de discussão, entendeu? Então, assim, não é só pegar a resolução do órgão X e dizer: a resolução do órgão X me diz que eu tenho que ter até 3 débitos de anuidade e antes de ter o órgão um ajuizamento, ou eu não pago anuidade e isso também não me gera cobrança de multa por eleição, ou eu pago anuidade e ao votar ou não votar eu tenho multa ou não tenho multa. Então, assim, antes de ter essas discussões, precisa ser catalogado se tem decisão e o que se diz essa decisão, se essa decisão é legal. Se é legal, eles se baseiam em quê? Foi em busca de qual fonte de lei? Se foi uma resolução, qual o mérito da resolução? Qual foi o procedimento operacional padrão dessa resolução? Né? Não é só o que está escrito, porque nem o que às vezes o que está escrito em uma lei, por exemplo, essa 12.514 de 2011, ela é uma lei geral, porque ela tem várias profissões, né, se inspirando aí nesse teto, nessas doutrinas, vamos dizer assim, tributária, também de prevenção, de proteção, né, aos dispositivos nesse contexto de inscrição, de anuidades e dentre outros contextos do profissional. Frente a isso, um outro eixo que puxou-se, né, a discussão também de interesse de abordagem é um processo que foi julgado recente, agora dia 3 de fevereiro de 2021, de um conselho, né, que é um conselho, esse aqui foi de biblioteconomia e esse outro aqui foi o conselho de corretores de imóveis. Eles têm as suas leis específicas, mas também aqui espelhou-se as leis geral, que foi a 12.514. Aqui, nesse caso aqui, do profissional de corretor de imóveis, ele pediu uma apelação, vamos dizer assim, né, que obstou-se no artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, que fixou, essa lei aqui, ela fixou os valores de cobranças, de tetos, né, vamos dizer assim, do seu contexto de anuidade. Lá, salvo engano, é 505, até um limite de 500 e algumas frações, né? A recorrente é regrada pela lei, ou seja, o profissional em questão é regrado por sua lei específica, e também tem uma outra, né, que o contempla. Então ele tem duas leis específicas que confrontam-se com a lei geral. Por exemplo, a enfermagem tem a sua lei específica, né, e seu decreto, né, na pirâmide legislacional, elas estão supra-resolução, supra-decisão, supra-normativas, né, que estão abaixo ali da Constituição, abaixo da lei, né, dos adendos constitucionais. Nesse contexto aqui, as duas leis se confrontaram e os magistrados proferiram na seguinte sentença: as anuidades cobradas por conselho profissional, por terem natureza tributária, devem ser fixadas e majoradas por lei ao teor do disposto no artigo 150, caput inciso 1º da Constituição Federal de 88, segundo o qual o artigo 150 diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, sem prejuízo de garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei o que estabeleça. Então, a 12.514 trouxe esse limite e a discussão aqui gerou-se na seguinte formulação: se o valor da anuidade X é de R$100,
Um exemplo, né, que eu estou tentando passar, foi R$ 100. Não se abordou nas legislações em si os seus adendos, os seus juros, as suas taxas de correções, e eles limitaram, além desse valor, por exemplo, 5 vezes 505, 5 vezes R$ 100, um exemplo, né? 5 vezes R$ 100. Então, assim, tudo isso levou-se em consideração, e quando vai ser interpretado, a legislação ela é ambígua, ela é vaga, né? Um exemplo, né? Ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito é, ampla, né, nesse contexto de limites de teto de anuidade. Então, assim, quem for interpretar, quem for analisar, por exemplo, os pedidos, analisar solicitações, parecer, quando se coloca essa legislação em curso como a única e exclusiva, em detrimento dela ser uma lei geral, ela pode suprimir o que já se tem em curso das legislações do seu majorado profissional, ou seja, se o meu uma questão, né, se o meu órgão de classe X, ela tem suas leis específicas, né, por exemplo, a biblioteconomia tem a sua, corretores de imóveis tem a sua, a enfermagem também tem. Aí tem que se pegar o que a enfermagem tem sobre anuidades, sobre resoluções que dizem, né? E se essas resoluções e decisões e normativas abaixo da legislação, abaixo da Constituição, abaixo das leis que versam a tributação, se elas estão sendo feridas, né, enquanto contexto de recursos, de direitos que o contribuinte, né, que o profissional possa ter. Então, assim, algumas coisas estão sendo passadas despercebidas, estão sendo mascaradas. Isso é só dois eixos de situação que a lei está trazendo, né? Ela está trazendo contexto sobre teto e está trazendo contexto sobre a inconstitucionalidade por ofender ao princípio da legalidade tributária, né? Que versa aqui o que? A multa por eleição em detrimento de não votação profissional em seu órgão de classe, tendo aí dupla penalidade, né? Não votar para exigir ali os seus direitos de representante e multa por não poder constituir ali a legalidade das suas anuidades, né? À época de votação. Então aqui eu vou deixar esse vídeo em complemento ao vídeo inicial, né, que está no canal do YouTube, para a gente começar a alimentar mais essas informações e o máximo de possível de informações de contexto de anuidade, de contexto de tributação, e respeitar o que a lei que fundamentou, a lei que está aí desde a lei 7498, que está aí, né, à frente dessa fundamentação, junto às leis de constituição dos órgãos de classe do sistema COFEN-COREM, que estão aí muito antes, né, de estarmos em formação, de portar diploma e as atualizações, porque se formos parar para pensar, qualquer pessoa que possa cair de paraquedas vai pegar uma doutrina legislacional e dizer que estamos violando a doutrina legislacional, se não parar para refletir o que está escrito na legislação, se não parar para refletir quem é o que aplica a legislação no órgão. Não é conselheiro que aplica essa legislação. Quem aplica o que está na legislação são as ferramentas operacionais do órgão, são os servidores legais fundamentados por lei, né, que ali estão, e isso tem que ser levado em matéria de apreciação em plenário. O que o órgão que é departamento de registro e cadastro tem a dizer, o que o órgão de fiscalização tem a dizer, o que o órgão de, vamos dizer assim, corregedoria, o órgão de administração, o órgão de tributário tem a dizer, para depois não cair em contexto jurídico e dizer que estamos vilipendiando um órgão que não faz parte da minha residência, que não faz parte da residência de outro profissional, e sim é um órgão que compete à estrutura administrativa do Estado.